Você está ouvindo mais uma ministração da Palavra de Deus na Imobarra. Desejamos que esta mensagem fortaleça sua fé e aproxime você ainda mais de Cristo. Eu tenho meditado muito o livro de Mateus, não numa sequência cronológica de capítulos, mas se você observar, eu tenho procurado porque tem sido muito abençoado. E essa semana, relendo esse episódio tão lindo, que também é descrito no Evangelho de Lucas e de Marcos, pude ver e clamar junto como esse cego, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou ler os versículos para a gente começar a meditação. Pode abrir aí, por favor. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia a Jesus. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar. Então imagine a cena, multidão, gente pra caramba, para que Jesus ouvisse, dava todo o empenho, grito, com clamor da alma também, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Outra tradução, tem misericórdia. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram nossos olhos. Profundamente compadecido. Olha o coração de Jesus. Profundamente compadecido. Jesus tocou nos olhos deles. E eles imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Gente, esse aqui é o último relato na Bíblia do milagre antes da cruz. Jesus está indo em direção a Jerusalém. É uma caminhada sem volta, né? É um momento decisivo do ministério de Jesus. E ele está saindo então de Jericó, que é uma cidade bem baixa, subindo em direção a Jerusalém. Jerusalém é alta. E ali aconteceria, se lembra, aquela entrada triunfal de Jesus, assentado num jumentinho. Iria ocorrer, obviamente, durante essa semana, vários eventos, e então sua paixão, sua morte e ressurreição. Mas antes da entrada de Jesus em Jerusalém, a Bíblia faz essa referência. Ali saindo de Jericó, então já tomando o caminho para Jerusalém, a Bíblia faz esse relato desse encontro aqui, que é emocionante, né? Porque o reino de Deus está sendo manifesto ali, sabe? Na misericórdia, na compaixão, como a gente viu aqui de Jesus, e ele para. Ali era a caminhada final do grande rei Jesus, porque Jesus, embora eles não enxergassem, mas o mundo espiritual contemplava isso, né? Ele era o grande rei, indo numa missão, e ele não estava preocupado consigo mesmo, embora já tivesse a sentença de morte, soubesse que se daria o sofrimento como a gente tem descrito, então, mais à frente no próprio Evangelho de Mateus. E esse episódio, então, é mais do que um milagre físico, que obviamente os cegos passaram a ver, mas é uma janela que abre para você e eu enxergarmos melhor o reino de Deus. Porque os milagres ou os sinais que Jesus fez, diz a sua palavra, eram sinais do reino, que estavam manifestando que o Messias estava, então, entre eles. E um dos sinais do Messias presente era a cura, e a Bíblia fala lá atrás que ele viria curando os cegos, sabe, restauraria a visão dos cegos. E assim Jesus veio e se declarou até em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, trazer a visão aos cegos, libertar os cativos e oprimidos e anunciar o ano aceitável
do Senhor, ou seja, está aberto, escancarado as portas do reino dos céus. Mas esse reino aqui não se manifesta num espetáculo político, mas de compaixão. Olha que coisa linda. Não tem nada a ver, Jesus não queria aparecer, Jesus não queria trazer luz só simplesmente para inflá-lo, muito pelo contrário, ele se esvaziou, né? Ele abriu mão do seu ser. E ali ele encontra, então, saindo de Jericó, pense você, se estivesse no lugar de Jesus, caminhando para uma crucificação, deveria estar pensando em tantas outras coisas, ele não, ele para e vê dois cegos. Porque se você ler lá, fala, né, saindo eles de Jericó. Então essa palavra é muito importante, porque se você observar o capítulo anterior, tinha os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que estavam competindo, querendo assentar um à direita e outro à esquerda no reino dos céus. Havia uma pretensão que o reino promovesse eles, que colocasse eles em destaque, né? E esse contraste também é interessante logo depois, porque vem vendo a humildade e como o reino se manifesta, sabe? Uns queriam prestígio, uns estavam até no reino querendo aparecer, ou seja, usando o reino de Deus como um trampolim para si próprio promover o seu orgulho, né? Com expectativas que Deus nunca quis fazer. Aliás, disse Jesus no seu primeiro sermão que o reino dos céus é daqueles que são humildes de espírito. E agora a gente vê os cegos que, obviamente, então eram privados de uma visão, mas eles conseguiram enxergar além do que os próprios discípulos estavam enxergando. E Lucas, se você for ver, diz que eles praticavam a esmola. Eles não tinham como trabalhar, eles não tinham como desenvolver uma atividade. Hoje a gente tem até a tecnologia que ajuda a leitura de braille e tantas outras coisas, a pista que pode guiar, né, as calçadas são algumas marcadas, mas pense no tempo que tudo era bem rudimentar, totalmente dependentes. E agora, o que eles precisavam? Simplesmente da misericórdia, simplesmente do toque de Jesus. Então, assim, há duas formas da gente se aproximar do reino de Deus. Uma, querendo alguma coisa, e outra, clamando por misericórdia. Sabe, há uma diferença de vir a Jesus para ser exaltado, como a gente viu, os discípulos que estavam caminhando com Jesus há muito tempo. Então, já estamos no final do ministério de Jesus. Então, por cerca de 3 anos andando junto com Jesus, e a gente vê ainda a natureza humana, o orgulho querendo falar, sabe? Mas há pessoas que não estão aí e estão buscando a Deus simplesmente por quem Ele é e se aproximam deles como um mendigo da graça. Eles mendigavam, eles precisavam de esmola, agora eles estão pedindo e tem essa mendicância da graça, porque você precisa de misericórdia. Nós precisamos de misericórdia. Ninguém, por mais rico ou inteligente que seja, fica independente da graça divina. E Jericó, então, era essa última cidade antes da subida. E assim todos os peregrinos subiam para a festa da Páscoa. Jesus está indo junto com uma multidão. E a lei prescrevia que os judeus que moravam próximo aos arredores, ou até como Israel nem é tão grande, atravessassem então o Jordão, que fosse lá do norte, seguisse em direção a Jerusalém. E sabe, a multidão segue ele, mas havia uma expectativa errada da multidão. Como a gente sabe, e esse era um senso comum da época, da cultura religiosa, eles queriam um rei libertador do Império Romano acima do qual estava subjugado Israel, né? Mas os cegos não estavam aí para isso, né? O reino que Jesus inaugura não é construído com espada, mas seria com a cruz mais à frente ali. E esses relatos, então, vão aparecer em 3 evangelhos, e eles clamam: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim, sabe? Então,
ali já é um clamor. Primeiro que é um peso da alma. Clamor não é um simples pedido. E a gente vê que daqui a pouco eles começam a gritar. Eles queriam alcançar ao propósito que era Jesus ouvir. Mas eles têm um feeling, ou têm um entendimento, como eu falei aqui, maior do que os discípulos, porque eles enxergam em Jesus a figura do filho de Davi. E havia uma promessa desde o Velho Testamento, e nós estamos vendo o findar do Velho Testamento aqui, né, de que o descendente de Davi reinaria. E o próprio Mateus, no seu primeiro capítulo, quando ele começa a falar da genealogia de Jesus, ele fala Jesus Cristo, filho de Davi. Então esse título, filho de Davi, para quem era judeu da época, muito obrigado, era muito importante, né? Porque identificava quem era o Messias. Mas perceba que os sacerdotes, o sinédrio, e às vezes os discípulos ficavam em confusão com relação a isso, porque também tinha uma expectativa nesse sentido. Mas a fé verdadeira, ela não depende do aspecto físico, para você enxergar. Porque a fé verdadeira, no fato, ela transcende. É uma fé transcendente, como Deus transcendente é, né? E eles clamam, tem misericórdia de mim. Talvez a gente pensasse assim, era melhor pedir dinheiro. Porque pedir para que Deus o cure seria muita coisa, né? Mas eles pedem misericórdia. E a misericórdia que eles pedem é justamente a cura. Pense agora, então, numa oportunidade que ele tinha, que nunca mais passaria por ele. Jesus estaria passando por Jericó, aonde eles moravam, onde eles ficavam, pela última vez. Você está sabendo, então, que Jesus está subindo para que, então, seja morto, crucificado e depois ressuscitado e depois exaltado. A gente vê, então, que há oportunidades que não voltam mais. E, às vezes, como diz o ditado, né, o bonde passa, você sobe, pega ele ou entra. Mas eles clamam. O que me chama a atenção é que há um senso de profunda necessidade. E essa misericórdia, sabe, eles eram cegos, pobres, marginalizados, então, e havia muita gente que culpava a doença como uma maldição. Você se lembra de outro episódio de um cego, aí vieram os discípulos perguntar, quem pecou? Porque atribuiu a doença a uma culpa ou pecado. E Jesus falou, não, ninguém pecou ali, mas era para a glória de Deus. Sabe, eles não tinham recurso, mas eles estavam dependentes, então. Pô, quem é cego? Ou quem tem uma dificuldade, uma doença que é incurável, então, só Deus, não é verdade? E assim, eles reconhecem a sua necessidade. Mas havia uma multidão que estava junto e que achavam que ele estava atrapalhando Jesus, né? Mas eles clamavam ainda mais alto. A multidão, então, vê aqueles, às vezes, que são marginalizados como um incômodo. Porque se Jesus é um grande rei, não tem espaço para coisas pequenas, ou pobres, ou quebrados. Mas você vê que o reino é totalmente invertido e preocupado justamente com esse, sabe? Então, talvez pensar assim, Jesus vai ser coroado rei em Jerusalém, ele tem assuntos mais importantes para tratar do que dois ceguinhos no meio do caminho e perdido. Mas os cegos fizeram mais ainda. Eles começaram a pedir, não ouviam, eles começaram a gritar ainda mais. E aqui a gente vê uma fé interessante que vai além da oposição, vai além das circunstâncias, vai além dos limites que por vezes são impostos, né? É uma fé extraordinária. Porque eles entenderam que Jesus, diz o outro texto, que Jesus vinha passando, eles perguntaram quem era que estava passando. Eles não sabiam ainda, eram cegos, não estão vendo, mas tem tumulto, tem barulho. Ele fala, é Jesus. Aí então há o clamor nesse sentido, sabe? E em Lucas 18, 42, Jesus chega, pois então veja, a tua fé
te salvou. Eu acho que existem duas variáveis perigosas toda vez que a gente vai falar sobre fé. Olha o versículo como está dito aí. Jesus fala, tua fé salvou você. Então, há dois perigos aqui, e que se reflete muitas vezes no púlpito das igrejas, né? Por quê? Por um lado, há pessoas que, como é que eu posso falar, acham que as coisas dependem totalmente só delas, né? E elas decretam a Deus, eu ordeno, né? Eu decreto e assim por diante, até porque acham que creem. Mas a gente sabe que Deus é soberano, ninguém manda em Deus, você não decreta nada se Deus não decretar, né? Que as coisas não acontecem de qualquer maneira, e às vezes é mais presunção do que fé. Mas a gente sabe também, está lendo aqui, que as curas e os milagres, elas fazem parte do reino de Deus, e isso acontece, né? Deus abençoa curando pessoas até o dia de hoje. E eu vejo então, às vezes, uma dificuldade da gente então ousar na fé. Uns acham que creem ou pretensamente declaram, e outros então deixam de uma forma tímida de ousar na fé. Então, aqueles que talvez são mais racionais, e às vezes eu luto isso comigo mesmo, têm dificuldade de orar por coisas maiores, né? E dessa forma, aqueles que assim o fazem podem se privar de bênçãos de coisas que Deus tem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção das coisas que ainda não se veem, diz a carta de Hebreus no capítulo 11, né? Mas a fé, a gente está vendo aqui, vai exigir que a gente deixe muitas vezes a zona de conforto nossa em direção ao desconhecido. Por quê? Você não vê. Ora, se eu pego o copo d'água aqui, eu estou vendo, não tenho dificuldade em crer e que eu vou pegá-lo e vou beber água agora. Mas se eu não vejo, eu tenho dificuldade, concorda? Às vezes a gente vai ter que ter um equilíbrio nisso e pedir a graça de Deus, andar entre a razão e a fé. A razão é óbvio, está relacionada a um conhecimento intelectual, é a faculdade que você mede, você calcula, você raciocina, você pensa, né? Mas a fé, ela não é tangível, ela não é medida, eu não tenho metro, né? É crer, sem ter evidências. Eu fiquei, quando estava meditando nesse texto, há diversos personagens, a pensar, por exemplo, Noé. Como Noé teve que exercer a fé para contrariar a razão? Ele foi construir a arca num lugar que não era mar, levou, alguns creem 120 anos, outros falam que é um pouquinho menos que essa contagem, mas cerca disso tudo, não interessa. E ele teve que manter uma pegada, ainda conviver com a família e convencer os familiares a construir a arca mesmo, não entendendo nem vendo nada. Pense na zombaria de quem passava. Ei, tá maluco, está construindo essa arca, fazendo para quê? Ele teve que ter fé. Não viu? Uma fé extraordinária também. Bom, e ao estudar esse texto, eu fiquei bastante sobressaltado dentro do meu coração. E eu orei, né? Senhor, eu não sei quando... Acho que a gente nunca vai ter o equilíbrio perfeito nesse tipo de um extremo ou de outro, né? Nessas duas polaridades. Mas não me deixa viver aquém das tuas promessas e sem exercitar a minha fé. E muitas vezes a gente tem, então, pouca vitória porque a gente não exerce a fé, é fato. Esses ceguinhos, eles creram. E se a gente viver uma fé pobre, diz a Bíblia que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, assim, algumas coisas a gente consegue ter fé mais fácil. Por exemplo, eu penso assim, você tem fé que Deus ressuscita mortos? Sim, não tem? A Bíblia fala, conta história, ainda tem relato na África,
do mover de Deus, isso acontecendo. Mas talvez se tivesse um outro aqui, seria difícil a gente ter fé e falar assim, Senhor, levanta agora esse, eu creio. Então, gente, a falta de fé, ela impede também milagres de Deus, que são bíblicos. Deus é um Deus de milagres, né? A Bíblia afirma que Jesus, em certos lugares, não pôde operar milagres por causa da incredulidade que havia nos corações. E boa parte também dos milagres que aconteceram, Jesus, como esse, está associando a fé que a pessoa teve. Ora, a fé também vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós somos mais bem-aventurados ou felizes porque nós temos toda uma palavra já escrita. Então, nós temos que buscar o equilíbrio nisso. Crer e seja uma fé que busque em Deus, seja gerada por Ele também, porque sozinho a gente não é capaz de gerar nada. Bartimeu, então, teve essa fé. Ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vê a multidão tentando cala a boca, talvez ele ficasse até inibido. Poxa, eu já sou tão amargurado, já me trato tão mal, eu ficasse quieto, não? Né? Ou seja, o caminho parecia fechado para o agir de Deus. Jesus ainda não responde imediatamente, e às vezes tem um time dele ali, mas eles continuam clamando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É como quase que eu fiquei imaginando depois, uma criança perdida no shopping, quando perde o pai e a mãe, começa a gritar, e ninguém pode socorrer, e ninguém resolve. Só o pai e a mãe quando vê o pai e a mãe. Há situações que só Deus resolve. E essa oração que ele faz, isso é um clamor, é uma oração, e muitas vezes a oração é feita até com esse grito, com desespero. Deus ouve, porque foi feita com todo o coração, né? E eu fiquei pensando em mim, o que tem de acalar a minha voz? Às vezes pode ser orgulho, não querer admitir na frente de alguém, e eles foram expostos publicamente gritando, sendo até questionados no seu clamor, né? Às vezes a vergonha do passado, ou que vão falar, porque eu estou gritando num desespero aqui, vão dizer, desequilibrado, né? Não sei. A sensação às vezes de indignidade, e de fato todos nós precisamos da graça e da misericórdia, e eles souberam, eu preciso da misericórdia, eu preciso da graça. E a gente sabe que a porta então do reino se abre para aqueles que são humildes, como eu já citei aqui no Sermão da Montanha. Por isso, aquele clama mais. E eu acho que nós devemos clamar mais também por algumas necessidades. Porque diz a Bíblia que, então, Jesus parou no versículo 32. Nessa, talvez, fosse uma das frases mais emocionantes do texto. Não só o clamor, mas agora é a ação de Jesus, né? Repito de novo, Jesus estava a caminho da cruz, né? Em poucos dias ali já seria preso, julgado, condenado, e assim, tudo isso para atender homens esquecidos pela sociedade, aqueles que estavam sofrendo, como é o Bartimeu. O assunto urgente de Jesus não era a glória pessoal, mas era o clamor. Olha como Deus é diferente da gente, né? Esse texto mostra que o pequeno, e às vezes aquela necessidade que para você é pequena, porque ele podia continuar vivo, só não ia ter a qualidade da vida de enxergar, mas importava para Deus. A multidão estava pensando em poder, os discípulos pensando em poder, né? Jesus é até recebido e aclamado como um grande rei, logo no início da semana. Mas Jesus nunca está ocupado demais para deixar de ouvir um clamor de um coração doído, sedento, dolorido, né? E assim as expectativas humanas, elas são contrariadas. Jesus ia vencer morrendo, não seria dessa expectativa louca, mas ele chega para os cegos e fala uma coisa: o que você quer que eu lhes faça? Uma pergunta que parece óbvia.
não é ignorância de Jesus. E eles tinham todo o estereótipo, daqui a pouco eu vou falar da capa, né? Mas é uma expressão que queria ver aonde estava a fé e que extraía o máximo. Você lembra daquela mulher que chega a dizer, até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa? Jesus, que parece que deu um tempo para ela ali, né? Eu vim só para os filhos, para a casa de Israel. Ah, mas até os cachorrinhos. Aí Jesus falou assim, grande é a tua fé. Então, meus amigos, Deus sabe do que nós precisamos, é óbvio. Se Ele é onisciente, tudo que se passa dentro do nosso coração, Ele sabe. Mas agora Ele quer que nós aproximemos dEle com fé também. E obediência. E Ele quer que nós verbalizemos. Tem uma dobra ali que está me contraindo. Quer que a gente verbalize claramente. E muitas vezes nossas orações são vagas. Não, nós temos que ser inteiros para Deus. Sinceros ao máximo, né? E eles tinham uma necessidade central. E eles foram diretamente a Jesus. E ele então diz no versículo 33 que eles responderam, Senhor, que nos abram os olhos. Jesus perguntou o que é. Ele disse. E fala que Jesus, movido de íntima compaixão, né, em outra tradução, ou profundamente compadecido, outra, que a gente leu aqui, tocou nos olhos dele. Imagine assim, Deus não é frio, Deus não é distante, a nossa dor importa. A misericórdia, gente, olha que maravilha, é parte essencial do caráter de Deus. Diz a palavra de Deus que a sua misericórdia se renova cada manhã e que elas não têm fim. Uma vez eu fiquei orando a Deus em cima desse texto, Senhor, mas explica como é a tua misericórdia se renova e ela não tem fim. Aí eu, na minha burrice, ignorância, eu tive um entendimento. Falei, ele se renova porque no teu entendimento tem que se renovar todo dia, mas ela nunca acaba. Então a misericórdia faz parte do caráter de Deus. Ele é movido por compaixão, ele foi à cruz por compaixão, ele pisou nessa terra, ele caminhou nessa estrada empoeirenta, ele sofreu o que todos nós sofremos por compaixão. E o Evangelho, então, veio para aqueles que são quebrados, aqueles que precisam da graça. E Jesus, então, ouve o clamor, vai diante deles, e você pode imaginar Jesus vir e tocar nos olhos. Diz a palavra que eles imediatamente, então, passam a ver. Sabe, Jesus entrou no mundo da dor, como quer entrar hoje. Esse texto não foi escrito só para o passado, para a gente achar uma história linda, mas tem uma aplicação, uma verdade para o dia de hoje. Jesus não permaneceu distante da dor. Jesus esteve com ele, e essa mesma compaixão está disponível no dia de hoje, para abrir nossos olhos espirituais, porque Jesus não só cura o físico, mas é claro que a cura principal é abrir a visão espiritual, é você nascer de novo, é você conhecer a verdade, é enxergar a realidade espiritual, sabe? E a maior cegueira é, de repente, você enxergar tudo no nível natural, mas nunca enxergar o que Jesus fez por nós, né? Assim, nossos pecados são lavados, assim a gente encontra futuro, assim a realidade espiritual é descortinada quando nossos olhos espirituais são abertos. Mas Bartimeu clama porque ele tinha uma necessidade física também, sabe? E Jesus, profundamente compadecido, tocou nos olhos dele imediatamente. Eu não sei como Deus ligou ali os neurônios, nervos, tudo, né? Ligou, fez a sinapse toda e voltou. Imagina você estar de olho fechado, eu não sei se eles eram cegos de nascença ou não, mas de olho fechado, e de repente você abre a visão. Que coisa maravilhosa, né? Nós vemos a multidão seguindo a Jesus por interesse, mas os cegos agora, diz lá, olha o finalzinho ali, imediatamente recuperaram a vista e o que aconteceu? O seguiram. Gratidão, e agora seguem. Eles pediram, obtiveram o que pediram, mas não parou aí. Agora eles vão com Jesus para Jerusalém.
Sabe, eles não seguiram só por um milagre, mas pelo milagreiro, que agora viram em Jesus que ele era o filho de Davi e que então tinha uma missão. Eu pergunto a você, se Jesus hoje resolvesse seu maior problema, você continuaria seguindo a Jesus? Ou só vem porque tem que sanar ou resolver o teu problema? Nós vemos aqui, alguns queriam alcançar alguma coisa de Jesus simplesmente de uma maneira egoísta, porque queriam para si, né? Mas agora vemos ali eles como um verdadeiro discípulo, porque obtiveram a cura, passaram da necessidade do milagre, não precisavam mais do milagre, já estavam enxergando, mas agora eles querem se relacionar com o Senhor que faz milagres. Faz diferença, não faz? Por que a gente está seguindo a Jesus? Por que você está aqui hoje? Por uma tradição religiosa? Porque quer obter alguma coisa de Jesus? Ou porque enxerga em Jesus aquele Deus compassivo, misericordioso que nos salvou? Sabe, a fé genuína, ela não é só fé para alcançar algum milagre, que é bíblico também, mas a fé genuína implica em você ser um seguidor de Jesus. Sabe? O Evangelho de Lucas, abre 18:43, fala assim, ó, olha só o que aconteceu ali. Vai, 43, a sua fé te salvou, imediatamente e passou a ver de novo e seguia Jesus, percebeu? Glorificando a Deus. E teve uma atitude de louvor. Toda e qualquer ação de Deus na nossa história tem que provocar louvor a Deus. E assim, não só ele, mas também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Marcos, então, quando escreve, é o único evangelista que denomina ele, diz que é o nome dele. Era Bartimeu, filho de Timeu. E eu fui pesquisar, alguns teólogos então acreditam que Bartimeu ficou conhecido da igreja, a ponto de Marcos, 30 anos depois, ao escrever seu evangelho, fala, é Bartimeu, é aquele que estava lá, não se lembrava do nome dele. Mas também Marcos menciona uma coisa interessante, que ele pega a capa que ele usava, que era uma capa de cego, e ficava ali na mendicância, e joga a capa fora. Isso demonstra o abandono da velha vida, o estilo de vida que ele era, como cego que ele tinha, e agora ele surge nessa narrativa como um exemplo de fé e discipulado. Ele não volta mais à vida antiga. O que passou, passou, agora eu vou seguir a Jesus. E eu achei interessante uma citação de um teólogo que fala que esse texto aqui é uma síntese do Evangelho, é um resumo, chama microcosmo do Evangelho, por conter essa miniatura do Evangelho. A comparação é o seguinte: os cegos estavam à beira do caminho, a humanidade está perdida no pecado. 2, eles ouviram que Jesus passava, o Evangelho chegou até a gente. Hoje você está ouvindo, eu estou ouvindo. 3, eles clamam por misericórdia. E a fé reconhece a necessidade, então, da graça para nos aproximarmos de Jesus. Eles enfrentam a oposição. E nós temos um inimigo, que a Bíblia fala que é o diabo, o mundo e a carne, não é? Jesus parou e chamou. Cristo hoje continua parando e nos chamando. Eles receberam a visão espiritual é aberta. E eles seguiram a Jesus, que é o resultado da graça, que é o discipulado. Não é lindo? Realmente, eu nunca tinha analisado nesse ponto e me chamou a atenção para começar com vocês aqui. Meus amigos, então, esse clamor, essa oração de Bartimeu, ela atravessou séculos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, né? Eu fiquei a me perguntar, né? Você que está me ouvindo, alguém que vai ouvir daqui a pouco, ou está ouvindo pela internet, né? Talvez a gente esteja com Bartimeu hoje. E às vezes, qual é a aplicação hoje? Eu estou cansado, sem expectativa.
qual a expectativa de um cego mendigo? Né? Sem direção, sem enxergar também o futuro. E a falta de esperança é um problema. Traz depressão, traz tristeza. Mas o Evangelho é a boa notícia. Né? É isso que diz o Evangelho, a boa notícia. Jesus está passando, a gente está vendo isso aqui. A boa notícia é que o mesmo Jesus que parou em Jericó, e eu queria te levar então nesse lugar de fé, já que a Bíblia assim coloca esse texto inspirador, ele quer parar para ouvir você e eu, pecadores, em dificuldades, nos nossos dramas, e Jesus gosta de ouvir o clamor do necessitado. Mas é que eu te convido a vir pedindo igual esses dois cegos. Vim pedindo misericórdia, vim pedindo compaixão. Né? E que, igual eles clamaram, talvez seja necessário você abrir o teu coração, porque, como eu disse aqui, a falta de fé também impede milagres. A Bíblia diz que em certas cidades, vou repetir, Jesus não pôde operar por falta de fé. E boa parte desses milagres, então, ele atribuiu à fé das pessoas. Eu só vou lembrar alguns que eu comecei a lembrar aqui. A mulher hemorrágica. Olha lá, bota, por favor, Marcos 5,34 aí. Vou botar uns textos aí que eu não coloquei. Que ontem eu fiquei me lembrando à noite. Depois daquele jogo maravilhoso que a gente viu, né? Deixa o jogo para lá, Léo. Quem tem fé aí, vamos seguir, né? Mas, por favor, Marcos 5,34. Olha só, Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A mulher Ciro Felícia, Marcos 7,29, por favor. Marcos 7,29. Desculpe que eu não passei antes esse texto aí, né? Vou dar um tempinho que o Davi está inaugurando lá hoje, hein? Né, Davi? Obrigado, botei você no fogo, né? Tem compaixão de mim, né, Davi? Então, Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. O demônio saiu da filha dela, porque ela teve uma palavra de fé. Marcos 9,23. Quando questionado se podia, olha o que Jesus falou, 9,23, se podes, tudo é possível ao que crê. E, olha aí, está vendo? E nós acabamos de ler agora o texto de Mateus falando sobre esse episódio da cura com Bartimeu. Meus amigos, eu não tenho dificuldade nenhuma em entender o que esse texto está dizendo no sentido racional, concorda? Mas muitas vezes eu admito a tristeza e da dificuldade que tem em colocar muito texto da Escritura em prática, especialmente em ver milagres acontecendo, assim no nível tão exponencial quanto foi com Jesus. Mas eu queria lembrar você que o primeiro grande pecado é a incredulidade. Né? Os discípulos foram mais censurados por falta de fé do que por qualquer outro pecado. Jesus, então, insistia. E a gente vê aqui, não temas, crê somente. Como ficar entre um nível desse e o outro? Esse equilíbrio é meu drama, esse é o drama, e a gente é colocado agora diante da exposição da Escritura para a gente avaliar. E pedir a força a Deus e entendimento, né? O que quer que eu te faça? Eu, quando li esse texto, eu coloquei meus dramas para Deus. Minhas dores, minhas dificuldades. E eu creio que Deus atende, acho que você também crê, orações sinceras. E eu clamei: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse texto nos confronta. Esse texto, como é que eu posso falar? Nos exorta a darmos algum passo em direção a Deus. Esse texto talvez nos exorte a não nos conformar com as dificuldades todas com as quais a gente está vivendo, mas levá-las a Jesus com fé. Eu sei, e vou repetir aqui, que nós vamos transitar entre dois caminhos aqui. Um, que acha que Deus tem que fazer tudo e obrigar a Deus,
E então se torna até mais presunção do que fé, e aí não acontece e frustra. E outros também, por uma razão, racionalidade, nunca ousam em dar um passo de fé. Eu peço a Deus que nos leve nesse meio termo, nesse caminho. E que Deus realmente nos ajude. Então feche teus olhos.